Já aconteceu de você subestimar algo pela aparência e, de repente, ser totalmente surpreendido? Foi exatamente isso que aconteceu comigo ao assistir Hilda. Logo de cara, o estilo parecia infantil demais, mas quando eu dei uma chance, percebi o quanto essa animação é única. Ela mistura fofura com a profundidade sombria e cativante. Nesse episódio, Hilda e seu amigo Twig, uma corça raposa, exploram a floresta com confiança. Durante a caminhada, encontram uma pedra estranhamente familiar, que Hilda logo identifica como um troll petrificado. Ela amarra um sino no nariz dele para saber se o troll se moveria aí. Começa a desenhá-lo. Conforme a noite cai, a floresta muda e o troll desperta. O sino toca e Hilda, assustada, começa a fugir. O troll a persegue, mas quando ela chega em casa, algo inesperado acontece. Ele não queria machucar, só estava incomodado com o barulho do sino. Quando Hilda retira o sino do seu nariz, ele fica mais calmo e até devolve o caderno que ela havia deixado para trás. Então ele vai embora. Não era um monstro, mas uma criatura em busca de paz. Logo de cara, a animação surpreende com um mundo incomum e misterioso e nos lembra de não julgar pelas aparências. Hoje, vou falar sobre esse desenho incrível. Antes de continuarmos, já deixa o like para acompanhar mais resumos incríveis como esse. De volta em casa, o calor da lareira convidava ao descanso, mas a paz durou pouco. Sem avisar, a porta se abriu e um estranho homem de madeira entrou, como se já fosse da casa. Ele caminhou diretamente para o fogo e se acomodou, ignorando qualquer protocolo. A mãe de Hilda, visivelmente irritada, não conseguia aceitar sua presença invasiva, especialmente quando ele pediu para fechar a porta. A tranquilidade foi interrompida por uma batida na porta. Hilda encontrou uma carta minúscula com uma mensagem ameaçadora do povo oculto. Eles exigiam que Hilda e sua mãe se mudassem ou enfrentariam as consequências, mas, em vez de se intimidar, Hilda respondeu, deixando claro que não iam sair. O homem de madeira reclamou da bagunça e foi embora, nem um pouco folgado, hein? À noite, enquanto Hilda e sua mãe dormiam, sons estranhos tomavam a casa. O povo oculto estava agindo. Embora invisíveis, as sombras causavam uma destruição silenciosa. Hilda, determinada, pegou a vassoura e lutou contra as forças invisíveis, afastando-as pouco a pouco. A calma retornou, mas o perigo ainda estava no ar. Para tentar resolver o conflito, Hilda escreveu outra carta e foi dormir novamente. Mais tarde, outro do povo oculto surgiu. Dessa vez foi um elfo, chamado Alfor, quem apareceu, disposto a ajudar. Ele explicou que, para se comunicar e ver os elfos, ela precisaria assinar um contrato. Sem hesitar, Hilda assinou e teve sua visão expandida, vendo uma cidade secreta de elfos ao redor de sua casa, que ela não conseguia enxergar antes. Alfor revelou que os elfos viam Hilda e sua mãe como inimigas, devido a um novo primeiro-ministro que queria tirar a casa delas do caminho, pois elas incomodavam muito pisando nos elfos invisíveis. Alfor disse que iria tentar ajudar, marcando uma reunião com o prefeito. Nessa hora, Hilda avista uma sombra nos céus, um gigante, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, ele desaparece. Essa cena foi muito sinistra, eu admito que eu levei um sustinho nessa hora. No dia seguinte, ao procurarem uma solução com o prefeito, descobriram que ele não estava disposto a ajudar, o que só aumentou a frustração de Hilda. Com isso, eles decidiram achar e enfrentar o primeiro-ministro diretamente, mas o caminho até ele não seria fácil. Primeiro foram atacados por um exército de coelhos, mas graças ao Twig, o fiel amigo de Hilda, conseguiram seguir em frente. Quando chegaram ao castelo do primeiro-ministro, Hilda tentou negociar, mas ele deixou claro que a retaliação contra sua casa era inevitável, pois elas eram consideradas inimigas dos elfos há muito tempo. Uma ordem do próprio rei dos elfos. Complicada essa situação, hein? Mas tinha que ser político, né? Não resolvem nada. Desesperada, Hilda pediu a Alfor que a levasse até o rei, mas essa decisão poderia ter graves consequências e eles precisariam se preparar muito bem. De volta em casa, Hilda e sua mãe relaxavam observando os Ulfs, aquelas criaturas fofas e flutuantes. Quando a mãe sugeriu que eles visitassem Trollburgo, a cidade mais próxima, Hilda não queria deixar a paz da floresta, mas sua mãe insistiu dizendo que poderia ser bom para a Hilda fazer novos amigos. A ideia a deixou ansiosa e ela não conseguia relaxar naquela noite. Quando o relógio marcou meia-noite, Hilda avistou o gigante, que ela já tinha visto antes, e correu para encontrá-lo subindo em um Ulf. Ao se aproximar, ela tentou chamar sua atenção, mas ele não parecia ouvir. Foi então que ela se aproximou e falou perto da sua orelha. O
gigante revelou que esperava por uma garota gigante com quem havia feito um encontro há muitos anos antes, mas ela nunca apareceu. Ele estava triste e com medo de que ela já tivesse ido embora. Hilda sugeriu que talvez ele tenha levado um bolo para ele não ficar assim e seguir em frente. Ele agradeceu a Hilda pelos conselhos e a levou de volta para casa, desaparecendo na escuridão. No dia seguinte, Hilda teve que seguir a mãe até Trollburgo. Ela resmungou o caminho inteiro, pois não gostava da ideia e não conseguia fazer amigos por lá. Ao voltar para casa, o Homem de Madeira apareceu novamente. Curiosa, Hilda tentou puxar assunto sobre os gigantes, mas ele parecia desinteressado. Mas ela o seguiu até sua casa e depois de muita insistência ele finalmente cedeu e mostrou o livro que estava lendo. O livro falava sobre os gigantes, incluindo Jorgen, o gigante que Hilda tinha visto. Ela descobriu que os gigantes foram os primeiros habitantes do vale, com a missão de proteger a terra. Jorgen era um sentinela e sua tarefa era vigiar o mundo por milênios. Mas, conforme os humanos foram se estabelecendo, os gigantes acabaram ficando sem espaço e começaram a desaparecer. Ninguém sabia ao certo onde eles foram, mas os relatos diziam que os gigantes saltaram o mais alto que puderam, saindo da terra. Hilda sentiu uma grande compaixão por Jorgen, que havia esperado sozinho por tanto tempo. E com isso, Hilda começou a entender que o que estava acontecendo ao seu redor tinha raízes muito mais profundas do que ela imaginava. E enfim, o grande dia chegou, e Hilda estava nervosa e animada ao mesmo tempo. Ela se preparava para encontrar o rei dos elfos, como Alfor como seu guia. Eles seguiram em direção ao topo da montanha, onde o frio era cortante. A jornada estava sendo cansativa e Hilda, impaciente, avistou alguns Olfes voando e, sem pensar, saltou nas costas de um deles para acelerar o caminho. Mas o Wolf não era tão pacífico quanto o anterior. Eles brigaram no ar até Hilda cair e, por muita sorte, caiu perto do castelo do rei. Ao encontrar o rei, ele a olhou com desconfiança e a chamou de inimiga de seu povo, fugindo em seguida para o castelo. Hilda gritou com ele, mas, como resposta, uma avalanche de neve quase a atingiu. No impacto, uma caverna misteriosa se abriu e Hilda, curiosa, perguntou se havia alguém lá. Foi então que a montanha inteira se moveu. Um gigante se levantou, quebrando tudo ao seu redor. O castelo do rei quase foi destruído, mas Hilda conseguiu salvá-lo a tempo. Hilda percebeu que estava dentro da orelha do gigante. Ao perguntar sobre Jorgen, descobriu que ele estava procurando por ela há milênios. A gigante, que havia adormecido por 4.000 anos, contou que perdeu o encontro com Jorgen, já que o tempo para os gigantes passava de forma diferente. Ao se espreguiçar, a gigante acabou derrubando Hilda sem querer, que caiu de uma altura colossal. No entanto, Jorgen apareceu a tempo e conseguiu salvá-la, colocando em segurança no chão. Finalmente, os dois gigantes se reencontraram, e a gigante explicou que esperava por ele enquanto todos os outros gigantes haviam partido. Jorgen estava apenas feliz de encontrá-la, sem se importar com a espera. Enquanto isso, o rei dos elfos, tocado pelo que Hilda fez, decidiu perdoá-la e assinou um tratado de paz, permitindo que ela e sua mãe continuassem na floresta. Sua mãe, ouvindo barulho, saiu de casa, mas ao ver os gigantes caminhando pelo horizonte, ficou assustada com a cena. Hilda tentou explicar tudo, mas bem na hora os gigantes correram juntos e pisaram por cima da casa delas, destruindo tudo. Depois os dois pularam alto o suficiente para não serem mais vistos. A mãe de Hilda ficou sem reação ao ver o estrago causado. Eles passaram por sua casa sem perceber, como se fosse algo insignificante. Foi nesse momento em que Hilda finalmente entendeu a grande lição. Elas estavam fazendo a mesma coisa com os elfos, apesar de estarem invisíveis para elas, mas ainda assim incomodavam, pisando na vida deles sem perceber. Hilda, com um amadurecimento notável, se virou para sua mãe e, com uma calma que antes ela não possuía, disse que tudo ficaria bem. Ela agora compreendia que o mais importante não era mais a vontade de morar na floresta, mas sim seguir o caminho à frente. E com essa realização, um novo capítulo se abria para elas. E assim, Hilda e sua mãe seguem para Trollburgo, deixando para trás a floresta e suas criaturas mágicas. Alfor pede para ir junto e ela concorda, claro, pois eles já são amigos e ele ajudou muito ela. Durante essa jornada, Hilda amadurece, aprendendo que, por mais que o desconhecido pareça assustador, é também um lugar para novas descobertas e amizades. Através dos gigantes, ela percebeu que muitas vezes somos invisíveis aos outros, mas ainda assim podemos causar impacto. A história nos ensina sobre a empatia, crescimento e a importância de aprender com as experiências. Se você curtiu essa história, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema. Obrigado por assistir e até a próxima.